Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a jornalista Beatriz Barreto e hoje vamos reviver um caso que marcou a história de crimes aqui no Amazonas. O assassinato da perita criminal Lorena Batista, que ocorreu em 5 de julho de 2010. Um caso que levou cerca de uma década para ser concluído na justiça. Estamos diante de um processo complexo, marcado por violência doméstica, disputas periciais, decisões controversas e recursos que chegaram ao TJAN, STJ e STF. E para analisarmos e reconstruirmos esse caso, estou aqui com a nossa comentarista Radassa Assunção. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Radassa. É um prazer recebê-la. Oi, Beatriz, tudo bem? O prazer é todo meu de estar aqui. Fico lisonjeada pelo convite para poder participar e comentar sobre esse caso que, como você falou, marcou a história de crimes aqui no estado do Amazonas. E recebemos também a nossa delegada da Polícia Civil, Maria Luísa. Maria Luísa, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Radassa. Fico agradecida pelo convite, né? Fui a delegada responsável pelo caso e, de fato, foi um caso que teve uma grande repercussão aqui, né, no estado do Amazonas. E agradeço mais uma vez. E também estamos recebendo o juiz Adria Norato. Adria, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Boa tarde, Radassa. Boa tarde, Beatriz. É um prazer ver esse convite do seu podcast e também é um grande prazer estar ao lado da grande delegada Maria Luísa. Bom, eu fui um dos juízes que estava acompanhando esse caso. E também a nossa advogada criminalista Larissa Pena. Larissa, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, foi um grande prazer, né, ser convidada. Eu fui uma das advogadas que estava acompanhando o caso de perto, estava ajudando ali a investigar. É muito bom poder estar aqui com você, né, para estar comentando sobre esse caso que marcou assim, a história do Amazonas. Sim, esse caso não é só um crime, né? Ele mostra como a justiça ela reage ou demora a reagir diante de situações de violência doméstica e como a sociedade ela enxerga as mulheres que denunciam ou tentam romper o ciclo de abusos. E para começarmos aqui a falar, eu acho interessante perguntar, quando vocês ouviram falar sobre o caso do caso Lorena pela primeira vez, qual foi a primeira coisa que mais chamou a atenção de vocês, assim, sendo dessa área, desse mundo jurídico? Olha, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi o fato de envolver uma perita, né? A Lorena já era uma perita bem reconhecida, assim, principalmente por ter um grande nome, ser mulher, então ela era bem conhecida na área dela. Quando a gente recebeu, né, o caso, a gente começou a analisar, a gente olhava assim de fora e aparentava uma família perfeita, ela era uma profissional, uma ótima profissional, mas quando a gente olha os mínimos detalhes, a gente consegue ver como essa profissional virou vítima dentro do contexto doméstico, entendeu? Como isso acendeu um alerta profundo sobre a vulnerabilidade. Bom, para mim, o que mais me surpreendeu foi esse tempo do processo. 10 anos para um caso com uma prova testemunhal direta, que era o filho da Lorena com seu ex-marido. A criança estava lá quando presenciou tudo e levou 10 anos para esse caso ser fechado. Uma das coisas que mais me surpreendeu foi o fato de ser uma perita, né, que como a gente vê, ela está diariamente tratando diversos casos, principalmente também de questões domésticas, e ela sofrer aquilo, né. Uma das coisas que também me impressionou bastante foi a quantidade de reviravoltas que a história teve. Absolvição sumária, decisão reformada, recursos negados pelo STJ e STF, mas mesmo assim eles continuavam ali persistindo, né, pela justiça. Sim, achei interessante como cada um de vocês levantou um ponto de vista diferente, né? A delegada com o ponto de vista sobre ser uma perita e sobre o que o nosso juiz Adria falou. Eu também concordo que foi um tempo assim demorado e que mais me deixou assim. Exatamente. O que me deixou mais surpresa assim foi a testemunha, que foi o filho vendo a cena. Imagino como deve ter sido traumatizante. Antes da gente discutir sobre o caso, eu acho bom a gente comentar sobre os fatos, né? Porque segundo a denúncia do Ministério Público, a Lorena, ela foi assassinada no apartamento do seu ex-marido, o Milton César de Freitas da Silva, após uma discussão. E o disparo ele foi feito com a arma da vítima, depois que o réu conseguiu tomar um revólver da mão da Lorena, né? No caso da mão dela. E é muito importante mencionar, como vocês falaram aqui, sobre o fato do filho do casal estar na época na cena do crime, ainda que menor de idade, ele presenciou ali a cena.
e ele afirmou ter visto o pai apontando a arma na direção da cabeça da sua mãe, sem qualquer diálogo entre eles naquele momento. Então a criança estava a todo momento ali presenciando o crime, viu tudo, testemunhou inclusive contra o pai. Exatamente, esse relato do filho, ele contradiz totalmente a tese da defesa de que tudo seria acidental. A fala da criança ela foi crucial e decisiva, mesmo que anos depois. Bom, delegada, como a investigação inicial lidou com o fato, né, da única testemunha ocular, né, ser o filho do casal? Porque a gente sabe, querendo ou não, é uma criança, é menor de idade, às vezes não entende, pode interpretar uma coisa errada. E como é que foi para vocês lidar com eles naquele momento? Olha, eu acho que antes da gente chegar nesse ponto crucial, que foi um ponto assim muito importante, não somente para a investigação, mas também para o julgamento, né, o fato do filho ter presenciado, a gente tem que fazer toda a reconstrução de fato daquela cena, de como aconteceu esse crime. A Lorena e o Milton, eles já estavam separados há aproximadamente 1 ano, e eles tinham, né, se eu não me engano, eles tinham 3 filhos. Nesse dia, a Lorena, ela foi até a casa do Milton, acompanhada desse filho que, sim, era menor de idade, ele tinha entre 10 e 11 anos. Eles foram até a casa e a Lorena, ela era perita, ela estava armada e ela estava com luvas. Ao chegar no local, quando ela chega no apartamento do Milton, na reconstrução a gente entende que, obviamente, o Milton deve ter visto que ela estava de luvas e ter questionado isso. Em determinado momento, eles acabam brigando ali e ela acaba puxando a arma que ela estava levando embaixo da blusa. Na reconstrução, a gente viu que, logo de início, ele tentou falar sobre a legítima defesa, o que a gente descartou, assim, de forma muito rápida, fazendo a perícia, vendo ali o projétil da arma, de como tinha passado. Então não tinha como ser legítima defesa. A gente entende que ele desarmou ela, então quando ele desarmou ela, ele não estava mais correndo perigo, já não era mais uma legítima defesa. Então esse é um questionamento também que as pessoas têm bastante. Enfim, e aí nesse momento ele vai e tira a arma dela, acaba atirando assim na cabeça dela, numa posição que não foi acidental. Ele também tentou dizer que foi acidental, mas a perícia mostrou que não foi acidental, foi de fato, ele foi muito próximo ali da cabeça, de um ângulo, não era acidental. E diante desses fatos, o filho viu. E como, né, já foi comentado, ele era de menor, esse depoimento ele foi tratado com bastante cuidado. Né? A criança descreveu claramente o que ele viu, o pai com a arma apontada para a cabeça da mãe, como a gente fez na reconstrução. E isso, assim, contrariou o que a gente já estava evidenciado, né? Contrariou essa tese do tiro acidental. E, além disso, a gente tem que ressaltar também o comportamento do réu de ter fugido do local. Assim que ele atirou, a criança foi para uma varanda que tinha no apartamento, né, na casa dele, e começou a gritar por socorro. E nesse momento ele saiu, fugiu. Um vizinho viu ele saindo e ele falou pro vizinho: olha, eu matei minha esposa, fica aí vendo meu filho, e foi embora. Então isso também foi o que, né, reforçou aí a nossa suspeita do homicídio. Cara, e é muito legal a gente ter a delegada aqui contando todos os detalhes, porque assim, a gente se sente como se a gente estivesse ali vendo ao vivo o crime acontecendo, a forma como ela conta, muito legal. E a gente sabe, né, que quando se trata de violência doméstica, a palavra da vítima, ela é sempre questionada, assim, é sempre colocada em dúvida. E o filho, sendo uma testemunha que presenciou o fato ali, ela ajuda a romper a lógica de que o disparo foi um acidente. Porque imagina, se o filho não tivesse lá, se não tivesse ninguém lá, ele ia ser, ser só mais um crime. Mas só um crime normal de legítima defesa. Exatamente. E, delegada, o Diário da Lorena, ele ganhou grande destaque também, né, durante as investigações, assim, e como ele foi tratado no contexto investigativo, porque a gente sabe, né, que muitas vezes a gente não pode confiar nessas coisas, por ser uma matéria escrita, ele pode ser manipulado, então poderia manipular para favorecer o lado da Lorena. E como ele foi tratado dentro desse contexto investigativo? Olha, de fato, ter esse diário, né, a gente vê que poderia sim ser manipulado, enfim, diversas outras vertentes, mas o que ajudou a reforçar de que de fato ela passava por aquelas agressões é porque ela já havia registrado o boletim de ocorrência contra o Milton de agressão. Inclusive a juíza e os advogados vão saber falar melhor sobre isso, né, sobre essas peças do auto
dos autos, mas ela havia registrado já um boletim de ocorrência contra a agressão, já havia relatado, já fazia alguns anos, né, porque eles já estavam separados, mas já fazia alguns anos. Então, a gente já vê aí que ele já tinha esse histórico. Não era uma coisa assim, simplesmente aconteceu. Então, eu acho que a partir desse momento que a gente tomou ciência de que ela já havia feito esses boletins, já havia registrado isso, aqueles relatos ali do diário ficaram muito mais comprovados, entende? O diário, como você bem falou, ele mostrava relatos de agressões e traições também do Milton. Todos, ela registrava assim por dia, ela relatava tudo, bem detalhado mesmo. Naquela época não existia rede social, né? Então as pessoas elas eram muito apegadas, principalmente nessa questão dos diários, né? Sim, e lá ela contava bastante sim, sobre o dia a dia dela, ela contava também como ela sofria muito com ele e ela, como eu disse, né, ela teve 3 filhos e como esses filhos foram assim, sabe, a salvação para ela, como ela se alegrava com isso, mas ainda assim ela sofria bastante. E como bem já falado, esse diário ele reforçou o histórico de violência doméstica, né, e foi compatível com os padrões que a gente vê em outros casos de violência doméstica. O diário da Lorena, ele cumpre um papel importante no meio do caso, como ela registra, como a nossa delegada bem falou, o ciclo de violências, traições, agressões, ameaças. E eu tenho certeza que isso foi uma grande prova que ajudou a aprender, né, o Milton e, enfim, são coisas que as mulheres, elas meio que foram acostumadas a viver desse mundo de traições. Hoje em dia, a gente fala assim, a pessoa sofreu agressão doméstica. E hoje em dia foi considerado algo meio que normal, já normalizaram isso, mas é algo que não devia ser normalizado, né? E o diário é um documento íntimo que acaba explicando muito mais do que a própria Lorena pôde explicar quando ela esteve em vida. Era praticamente a cabeça dela ali, tudo escrito em papel, né? Exatamente. Então, assim, algo que gerou muito porque era o sentimento dela, era a Lorena. É como se a gente estivesse dentro da cabeça dela. Lorena, porque ela não conversava com isso com amigos e com familiares, então o diário ele foi, assim, muito essencial para toda essa investigação. A única forma que ela conseguia se expressar, né? Sem contar pra ninguém. Sem interromper, né? Sem tentar trazer os seus problemas para a pessoa próxima, porque às vezes as pessoas não entendem, né? E ela talvez, por essa falta de compreensão das pessoas, ela tenha usado o diário. Até mesmo porque, como ela tinha filhos, né? Tem muito aquilo da sociedade em que quando a mulher tem filho, ela não pode separar do marido, tem que criar junto. Então, tipo, tinha muito aquela pressão que ela sustentava tudo aquilo, né? Principalmente naquela aquelas época. agressões. Sim. E, doutor Adria, a absolvição sumária de 2014, ela gerou muita polêmica. Como o senhor analisa a decisão da juíza Missa Thelma? Bom, antes de eu falar qual foi a decisão da nossa juíza, eu vou explicar um pouquinho o que é a absolvição sumária. A absolvição sumária ocorre quando o juiz entende que não há indícios mínimos para o réu ou levar o réu ao júri, ou seja, ele encerra o processo penal sem que ele seja necessário levar ao julgamento. No caso, a juíza acolheu integralmente a tese da defesa do tiro acidental e praticamente ignorou o laudo da polícia judiciária, considerando apenas os laudos da defesa. Bom, isso gerou uma forte contestação do MP, que afirmou que não havia justificativa para excluir a autoria ou dolo naquele momento. Eu acho importante ressaltar sobre o que o juiz falou, que nesse momento as famílias deles contrataram peritos. Houve, né, a perícia feita pela polícia e ela constatou de que o tiro não havia sido acidental, que não tinha como ele ter sido acidental. E aí a família do Milton contratou também peritos de fora, a família da Lorena também. Sim, peritos particulares. E eles fizeram um laudo, assim, completamente horrível, assim, um laudo com bastante incoerências. E nesse laudo, meio que comprovava que havia sido um tiro acidental. O que o laudo, tanto o laudo que o perito da polícia fez, como o laudo também que a família da Lorena, do perito que a família da Lorena contratou, mostravam que não era acidental. E aí, nesse primeiro momento, esses laudos foram ignorados, o que lá na frente do processo teve bastante impacto e foi muito comentado, mas foram completamente ignorados e levados como acidental. E é marcante a gente perceber que uma decisão ela pode alterar o destino de um caso. Se o TJM ele não tivesse revisto a decisão de 2014, esse crime ele poderia ter sido fechado como um acidente doméstico, como a gente falou, que é uma coisa meio que normalizada, né?
apagando a violência e a dor vivida pela família. Seria como se tivesse comprado aquele laudo, né? Porque aquele laudo foi comprado, né? Ele só acusado. Pronto, vamos pegar esse aqui, pronto. E pensa, né, gente, imagine se a família da Lorena não tivesse condições de pagar um perito particular, né? Porque, querendo ou não, muitos casos acontecem hoje e eles são acobertados porque muitas famílias, infelizmente, não têm condições, né, de se aprofundar mais e acaba que morre aí. Imagina, esse é o caso da Lorena, mas existem vários casos igual da Lorena que poderia ter acontecido. Então, assim, várias mulheres, né, que Exato. sofrem agressão doméstica, que acontece o feminicídio, né, como a gente conhece hoje, mas que acabam falecendo e que fica por aquilo, não tem justiça, Não né? tem Não tem justiça por justiça. elas. A gente tem o famoso caso da Elisa Samudio, né? Elisa Samudio. Sim. Que foi, assim, o caso onde a pessoa que cometeu o crime vive hoje em dia normal. Muito bem, por ser jogador, voltou, Exatamente, vive uma normalmente, pessoa mas a gente nunca famosa. mais nada. Bom, doutor Adrian, o TJ, ele reformou a decisão. Você poderia explicar pra gente o que foi que levou pra isso acontecer? Na primeira instância, ela acabou sendo muito precipitada, levando em conta apenas o laudo da defesa, ignorando o laudo oficial e da acusação. Quando eles entraram na segunda instância com recurso, eles utilizaram o laudo oficial e o da acusação para poder fazer a investigação e ela ser reformada. Isso demonstra a importância das instâncias no controle de decisões que podem ser tomadas equivocadamente. E esse caminho por tantas instâncias, né, nos mostra algo muito importante. Quando a justiça ela demora, ela também machuca. E assim, 1 década para encerrar um caso de violência doméstica é um absurdo. muito tempo, gente. Um Para mim absurdo. não entra isso. Exatamente. Por Imagina isso que saber- machuca, né? Essa parte Imagina viver em saber agonia. que o homem que acabou tirando a vida da sua mãe ou da sua filha tá solto aí, você não pode fazer nada para poder colocar a justiça para funcionar, entende? Sim. A gente tem que esperar longos 10 anos de sofrimento, tanto da família como o do filho. Exato. E o caso da Lorena só é um entre os milhares que acontece todos os dias aqui no nosso estado, no Brasil e pelo mundo, né? Então, assim, é revoltante isso, porque é um caso que tinha todas as provas ali e só simplesmente demorou. Demorou e foi ocorrendo aí até que finalmente, né, conseguiram. E, doutora Larissa, juridicamente, o que tornou esse caso, assim, tão complexo? Eu acho que justamente o que tornou esse caso tão complexo foi esse contrabate, digamos assim, entre os laudos, que um laudo dizia uma coisa e outro dizia outra. Mesmo que tinha 2 laudos contra um, mesmo assim o juiz ainda decidiu, né, contra os laudos, né? Contra todos os laudos que ele tinha ali na mão. E o próprio laudo do Ministério, ele foi comprovado que o tiro não tinha sido acidental. Gente, tinha também a questão do filho. O filho viu tudo. Poxa, como que uma criança viu tudo, falou o que aconteceu, e mesmo assim eles não acreditaram? Sim. E esse conflito entre os laudos, ele foi, assim, determinante, né? Foi ele que atrasou o processo e confundiu toda a narrativa, e por isso que demorou tanto, mas mesmo assim a gente fica indignado com a situação. Exatamente. A decisão de 2014 mudou completamente o fluxo do processo e também o fato sensível de violência doméstica e do depoimento do filho. Será que eles não levaram tão a sério, assim, uma pessoa que estava lá e presenciou, assim, um filho por ele ser uma criança? Será que isso também pode ir? A nossa delegada... A gente tem que observar que a mente da criança também, ela é muito fértil, entendeu? A criança, ela tem uma grande imaginação. Então, eu acredito que isso também foi uma coisa que dificultou esse depoimento e, enfim, analisar tudo que a criança tinha para dizer, porque às vezes a criança, de fato, acaba se confundindo ali com o que ela viu tem que analisar bem isso. Tem que ter... essa questão, assim, dela... Tem que analisar bem, né? Tem que ter uma análise. Essa questão, assim, dela ouvir o que as pessoas falam, será que também eles pensaram que pode ter Porque, querendo ou não, é os influenciado, pais, né? Tá fazendo depoimento contra o pai. A gente nunca imagina que a gente vai passar por essa situação. E, doutora Larissa, socialmente falando, o que esse caso ele provoca, assim, que você pode falar pra gente? Esse caso, ele provoca muitas coisas, né, pelo fato de ser uma violência contra a mulher.
com uma mulher, né, foi uma violência no caso, como eu já falei, com uma mulher que ela conhecia tudo o que acontecia, ela via casos, ela investigava casos pelo fato de ela ser uma perita. Mas mesmo assim, ela não tinha voz, ela não tinha como se comunicar, né? Como já foi mencionado aqui, a gente teve acesso ao diário dela, né? Que foi uma coisa muito importante para a gente entender o que se passava na mente dela. Uma coisa muito importante também para entender, tentar, na verdade, né? Porque um homicídio a gente não entende. Eu, particularmente, eu não entendo o que leva necessariamente uma pessoa a matar. Matar tão bruscamente, matar assim na frente do filho. E uma pessoa que você jurou no altar que amaria até, e você mesmo tirar a própria vida da pessoa, isso é realmente muito revoltante, né? Não só tirar a vida, mas como colocar aquela pessoa em sofrimento, né? Porque, poxa, ela já vinha sofrendo agressões, ela já sabe lá o que não passava na cabeça dela, né? E colocar o filho nessa situação, né? Colocar o filho nessa situação de ver diariamente e de ver a mãe sendo morta. Como que essa criança vai ficou crescer depois? O trauma que ela deve ter ficado, deve seguir ela até hoje em dia. Isso deixa o caso também muito complexo. E, tipo, vendo a visão da sociedade, a sociedade vai ver mais uma mulher morta. Poxa, uma mulher que conhecia, uma mulher que tinha poder, mas mesmo assim, ainda não foi a júri popular também, né? Que uma coisa que a família sempre quis desde o início é que fosse a júri popular. E quando eles conseguiram, que foi quando eles conseguiram justiça, né? Que foi quando a sociedade teve acesso ao caso, digamos assim, e que a sociedade colocou justiça. Sim. Porque quando chegava lá no tribunal, era passado para a próxima instância. Nós mulheres por nós mulheres, né? População Exatamente. pela população. No caso, ele só reforça algo que as estatísticas, elas mostram, né? Mulheres em situação de violência doméstica, elas podem estar em qualquer lugar, qualquer profissão, como a gente tem o caso da Lorena, uma perita. No próprio... Classes altas, né? Exatamente, assim, dentro da própria profissão, onde ela investiga casos. Parecidos com o que aconteceu com ela, né? Exatamente, ela foi uma vítima. Então, assim, a gente já debateu muito aqui, mas na opinião de vocês, vocês acham realmente que foi um disparo acidental ou se foi um homicídio, assim? Na opinião de vocês, como doutores, delegados e comentaristas? O posicionamento da arma, como eu já falei, todo o ângulo que a gente analisa, né, ali no momento de fazer a reconstrução do crime, com certeza o homicídio, o depoimento do filho também é incompatível com um acidente, né? Bom, pra mim, minha resposta é igual da delegada. Foi um homicídio. Bom, pra mim, minha resposta é igual da delegada. Foi um homicídio. O júri só decidiu reconhecer depois de 50 horas de julgamento. Com certeza é um homicídio, né? Isso nem se sustentaria, eu não sei como que se sustentou, de ser um negócio acidental, né? Uma bala totalmente ali entrando na cabeça dela daquela forma, o depoimento do próprio filho, né? Assim, temos que criança realmente, às vezes, ela tem aquela coisa, mas eu acho que uma criança jamais imitaria que o pai Matou a própria mãe, né? Ou gritaria socorro. Assim, e ser levado pro vizinho, também ali tem a questão que o vizinho foi socorrer a criança. Sim. Gente, a criança ficou ali desamparada. Por que ele deixaria o filho dele desamparado se ele não fez nada? Exato, deixar uma criança ver a mãe agonizando ali de sangue, né? E ele fala, né? Tem retratos que falam que ele saiu e fala pro vizinho que ele acabou de matar a esposa dele. Se ele não fez nada, como é que ele fala uma coisa? Ninguém vai falar, se entregar assim, né? E a gente analisando aqui todo o contexto, vocês acham que... qual foi o principal erro processual do caso? Para mim foi a absorção sumária, sem análise completa das provas. A falta de imparcialidade pericial, né, que ele teve ali no início do caso. Isso mostra pra gente como as decisões iniciais, quando elas são apressadas ou então frágeis, nesse caso ela houve nós temos aqui todos esses profissionais da área que estudaram o caso de perto. Eu tenho meu veredito também de que foi um homicídio. Diante de tudo que falaram aqui, eu concordo com os nossos profissionais. E isso mostra também como essas decisões iniciais, quando elas são apressadas ou frágeis, elas podem gerar um efeito dominó, que leva anos para ser corrigido, principalmente por conta desses conflitos entre os laudos que fizeram demorar tanto tempo. E, enfim, né? Bom, a gente sabe que o caso Lorena, ele foi um caso de grande repercussão aqui na nossa cidade, principalmente aqui no nosso estado, então que levou grandes holofotes
assim, muitas pessoas ficaram em cima da justiça, tanto a imprensa, como a família, como a sociedade em si, como eu falei, a sociedade pela sociedade, né, porque depois foi a júri popular. Mas o que esse caso ensinou para a justiça, assim, queridos? O que vocês acham que esse caso ensinou? Porque como foi um caso grande, surgiram muitas coisas ali que fizeram a justiça consertar depois para não cometer com o mesmo caso, né, com o caso da Lorena. Se tivesse tido uma assistência, Exatamente, né? tivesse uma Mas não acaba ali, não acaba na denúncia, no simples fato de você ir falar, né? Sim. Tem que ter um acompanhamento da polícia, das assistências sociais e tudo mais. A gente Porque é muito comum também, né, vermos na sociedade de hoje, mulheres que vão denunciar, que elas demoram para denunciar porque elas não conseguem. Mas também a gente vê aquelas mulheres que denunciam, digamos que todo dia, aquilo, mas depois vão lá e retiram, o que acaba deixando um pouco banalizado. Existe muito homem manipulador também que ameaça quando a pessoa diz que vai fazer o boletim de Principalmente mexe com os ocorrência. filhos, né? Exatamente. Quando tem filhos é pior. Deixando aquilo banalizado e que faz com que a justiça não vá atrás, porque, poxa, eu fui atrás daquele dali, ela tirou, já tá vivendo de novo, né? Só que muitos casos não são assim. E por conta disso, acontece isso, né? Acontece esse feminicídio. Eu gostaria de falar que para mim foi essas decisões precipitadas que teve tantas controvérsias e levou tanto tempo. Um homicídio que levou praticamente 10 anos para ser concluído, com uma testemunha direta, que era seu filho, levar tanto tempo e ser necessário 3 laudos para poder ser resolvido. Que a primeira instância simplesmente não quis ter mais tempo, foi querer ter uma decisão precipitada, quis agir logo e só foi querer levar o laudo da defesa. Ele não quis levar logo o caso, no não caso, quis né? levar em quesito o laudo da acusação e o oficial, entendeu? E isso é muito problemático porque esse foi um caso. Pode ter outros vários que podem vir, ou como já aconteceu, que levam tempo, isso pode estar acontecendo até hoje, de casos que poderiam ter sido resolvidos bem antes. Só que a justiça, ela decide demorar, começa a tomar decisões precipitadas, entra em conflitos, e isso prejudica muito, entendeu? Porque a sociedade também ficou muito em cima, né? Sim. Então a gente leva essa questão, e como a gente falou, não é só um caso, a Lorena é só um dos milhares de casos que acontece por aí. Então são muitos casos recorrentes que acontecem, então a demanda às vezes pode ser muita também, mas isso não justifica o fato da justiça ter demorado tanto tempo. É porque, na verdade, esse caso, mesmo ele sendo público, demorou, né? Demorou 10 anos. Agora, imagina um caso que não é público, né? Isso é uma coisa que eles tinham que aprender, tipo, a reforçar a celeridade, a precisão técnica, porque a gente já falou aqui desse laudo tantas vezes, né? Mas, tipo, poxa, tinha 2 laudos contra 1. Mesmo assim, eles desconsideraram totalmente os 2. E, por mais que eles desconsideram aquilo, demorou muito ainda. Não teve aquela precisão técnica, não teve aquela investigação por trás, por que foi aceito aquele laudo. Só depois dos recursos e mais recursos.
Isso realmente é muito revoltante, né? Porque como a gente está comentando, reforçando mais uma vez aqui, o caso da Lorena é um dos milhares de casos. A dona Maria da esquina pode estar sofrendo isso, a dona Joana ali da esquina, a gente nunca sabe o que passa dentro da casa de cada um, né? E nós como sociedade, às vezes, a gente se põe muito a querer julgar e opinar no sentido de, ela estava assim porque ela queria, ela era uma perita, ela poderia ter... Não é assim que funciona, é tudo psicológico ali, ela sabia tudo o que aconteceu com as outras pessoas, por que ela não fez isso com ela? Não é assim que funciona. Às vezes é aquele negócio que fala, né, que dói, não, às vezes dói na gente, mas a gente não consegue sair, se libertar daquelas armas, porque querendo ou não, a gente fica presa ali dentro de um relacionamento, né? E muitas vezes a gente leva a consideração dos filhos. Ela tinha 3 filhos com ele, entendeu? Então não era fácil pra ela também chegar ali e falar, por mais que ela estivesse sofrendo muito. Eu acho que ela pensou assim muito nos filhos dela também, que pode ter também levado assim ao consideração, caso, né? Em consideração para que ela não colocasse um ponto final. Mas a gente nunca vai saber o que passou realmente na cabeça da Lorena. Porque a gente julga assim, poxa, se fosse eu tinha feito aquilo, mas a gente não tá na pele, a gente não tá vivendo aquilo para saber realmente, né? Sim, e esse caso, ele deixa bem claro que nenhuma dessas falhas, ela é pequena, né? Como nós estamos aqui falando. E ele também carrega muita dor, imagino, para a família, falhas, correções e lições também, como os nossos profissionais já falaram. E ele também mostra como a violência doméstica, ela pode atravessar qualquer profissão e qualquer família. Exato, como eu falei, né? Desde uma família de baixa renda para uma família de alta renda. A Lorena, ela tinha uma condição financeira, morava em condomínios, né? Tinha uma condição de vida muito boa. E mesmo assim, isso não impediu que ela sofresse violência doméstica. Então, a violência doméstica não está na idade, não está na cor, não está na sua classe social. Ela acontece independente de qualquer coisa, né? Isso é bastante... É bastante a gente frisar essa questão, né? De que não necessariamente precisa ser uma pessoa pobre ou uma pessoa rica. Qualquer um está, assim, livre para acontecer esse tipo de situações. Tem muito também pelo lado mental, né? Que muitas delas têm independência emocional e demoram para denunciar, e quando conseguem, acontece, já tá na fatalidade. Exatamente. Enfim, agradeço aqui aos nossos convidados por terem trazido seus conhecimentos a esse episódio. A história da Lorena, ela lembra a importância de ouvir, né, as vítimas, de analisar as provas com rigor e também garantir, né, que a justiça não demore tanto a se concretizar. Agradeço aqui a todos que estiveram aqui com a gente E agradeço pelo convite, né, de poder estar comentando sobre esse caso e trazer informação para as pessoas. Também. Se você está sofrendo algum tipo de violência doméstica, mesmo que seja assim muito difícil, ligue para a polícia, vá denunciar. Não tenha medo. Você não está sozinha. Exatamente. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui e a gente se vê no nosso próximo podcast. Até lá!